Oi, gente, aqui é Liliane Rocha falando, do canal Infância Nutrida, e hoje tem uma convidada muito especial. E assim, é uma pessoa que eu já tive aula com ela, já li o livro dela, eu sou assim, fã, entendeu? E tá sendo muito especial esse dia. Quero compartilhar com vocês esse momento. A gente vai falar muito aqui sobre introdução alimentar, que é o que ela mais fala, né? O que ela mais divulga. E é a Karine Durães. Gente, é uma pessoa maravilhosa, ela é nutricionista e tem muita coisa aqui pra gente aprender com ela. Seja bem-vinda. Obrigada, fique à vontade, gente. Fala assim, tudo que você tem pra falar. Eu sou sua fã. Eu falei, gente, hoje eu já sei que eu vou chorar, né? É um episódio que eu acho que eu vou chorar. Já chorei outras vezes, né? E, então, Karine, fala pra gente como é que foi essa decisão, né? Você já me falou um pouquinho nos bastidores, Sim. Né? De buscar a nutrição materno-infantil. Bom, primeiro, Liane, muito obrigada pelo convite, né? É uma delícia poder estar aqui, é uma delícia poder dividir informações, né? Sobre esse assunto que nos é tão caro, que é a nutrição materno-infantil. Especialmente falando da introdução alimentar, porque é o começo de tudo. Então, se a gente olha com carinho para essa parte, fica mais fácil a gente conseguir os resultados que a gente quer para o futuro, né? E quando fala do futuro, a gente está falando sim da criança. Então, para a criança ser uma comedora competente, para ela gostar de comer, ser feliz comendo. A gente também está falando sobre o adolescente, né? Para a gente poder fazer uma boa base para esse adolescente poder se nutrir bem. E, sobretudo, a gente também está falando do adulto, porque muito do que acontece na nossa vida nutricional acontece também pelo que aconteceu nos nossos 2 primeiros anos de vida, que é o tempo que a gente dá para a introdução alimentar acontecer, né? Dos 6 meses até 2 anos de vida. Então é um super prazer estar aqui. Eu queria começar então contando um pouco, né? Por que eu decidi me aprofundar um pouco mais nesse assunto. A nutrição materno-infantil, ela é muito jovem, ela não é muito antiga, né? Até a nutrição em si não é uma profissão tão antiga. Verdade. Apesar dela ser muito necessária agora. E eu sou filha de nutricionista. Sério? A minha mãe, ela se formou em nutrição com muito esforço. Então, dentro da família dela, as irmãs dela estudaram ali até a 4ª série. Ela era a irmã mais nova, perdeu os pais cedo e ela decidiu estudar algo que era importante para ela. Porque, quando ela era pequena, ela teve uma doença do coração que tinha um prognóstico muito negativo para não sobreviver. Principalmente porque os cardiopatas, né, eles acabam se desnutrindo com muita facilidade. Sim. E a minha avó, ela tomou para ela a decisão que ela ia alimentar minha mãe tanto que isso não ia acontecer. E aí, a minha mãe conta que de 2 em 2 horas a minha avó trazia alimento para ela poder comer. O que aconteceu? Com 10 anos de idade, a minha mãe pesava 60 quilos. Então, ela sobreviveu da doença que ela tinha, mas ela acabou desenvolvendo outra doença que foi a obesidade. E aí, quando ela foi estudar, ela decidiu estudar um pouco sobre o que atravessava a vida dela desde que ela era pequena, que é a alimentação, né? E aí, ela decidiu fazer nutrição e a vida dela foi levando ela para vários caminhos. Eu nasci quando ela estava fazendo ali uma primeira pós-graduação que ela tinha ganhado do trabalho dela. Então, eu nasci num momento que a nutrição era o centro da vida da minha mãe também, né? E sempre foi, porque isso dava para ela a possibilidade dela sobreviver, porque ela não tinha dinheiro, né? Trouxe a possibilidade dela estudar, que era uma coisa que ela queria muito. Enfim. E pioneira, né? Na família, né? Pioneira na família, com certeza, né? Se eu for pensar assim nas pessoas que se formam primeiro na minha família, minha mãe é a primeira da linhagem dela, sem sombra de dúvidas. Então, tinha na minha casa livros de nutrição. E eu começo a me interessar por esses livros quando eu começo a ler. Então, com 7 anos de idade, ela tinha um livro sobre digestão. E nesse livro tinha alguns desenhos, assim. Era como se fosse um personagem que ia passando por toda a digestão e explicando como que era a digestão. Eu achava aquilo super interessante. E eu gostava tanto de mexer naquele livro que o livro se desfez na minha mão. Nossa! Bom, mas durante o meu crescimento, eu e a minha mãe, a gente teve muito problema de relação, assim. A gente não se identificava muito. E a gente também tinha uma vida complexa, né? E, por um acaso, eu fiquei grávida com 14 anos. Namorava um pouco tempo, fiquei grávida.
E foi toda aquela situação na família muito difícil. A própria gravidez não foi nada aceita, então não foi cuidada também. Então eu tive pré-eclâmpsia na gravidez, tive restrição de crescimento intrauterino. Eu falo que a minha vida é um compêndio de nutrição materno-infantil. Verdade, já nasceu no berço de materno-infantil. Todas as coisas que a gente estuda hoje, né, de alguma maneira, ou muitas coisas acabaram atravessando a minha vida. E aí a minha filha nasceu um pouco prematura e nasceu pequena para idade gestacional. Precisou ficar internada na UTI um tempo. E eu não tinha nenhuma força psicológica para poder dar conta daquilo e nenhuma força física para poder dar conta daquilo. Mas aquilo tinha acontecido e aí eu acompanhava ela na UTI e via o que estava acontecendo com ela mesmo sem entender. Ela tinha uma ficha médica muito grande que eu ficava lendo os problemas que ela tinha, mas não tinha Google, não tinha possibilidade de achar quais eram as respostas para aquilo que ela tinha. E por causa da minha idade, muito jovem, né? Eu me lembro durante a visita na UTI que o médico ia passando nas visitas. Visita na UTI, gente, é assim. Você tem um bebezinho prematuro, você tem um tempo para poder conversar com o médico e, em geral, na UTI entra pai e mãe. O avô e a avó vão entrar em outro momento. Então, durante as visitas, eu ficava sozinha. E o médico, ele me pulava. Ele não dava nenhuma informação pra mim, né? Sei que quando a gente ouve isso parece muito pesado, mas a verdade é que se a gente pensar hoje como nutricionista, senta uma menina de 14 anos grávida na nossa frente, sim, o sentimento que a gente vai ter, ela não vai entender nada. Com quem que eu vou falar? Cadê sua mãe? Provavelmente é isso que a gente vai fazer, né? Enfim, não é julgando se é certo ou errado, mas aquilo me atravessou de uma maneira muito negativa porque eu me sentia muito impotente. Então voltava para casa, não sabia o que fazer e eu achava dentro da minha inocência que ela precisava ganhar peso. Essa era a questão, né? Ela precisava de muito mais do que ganhar peso. Nasceu com 1,780 kg, então ela precisava ganhar peso, mas ela também precisava aprender a respirar, outras coisas. E um belo dia eu voltei para casa e lembra que eu falei que sempre teve muito livro em casa? E aí eu fui dar uma olhada nos livros, porque eles sempre foram meus amigos, né? Eu sempre gostei muito de ler. E eu achei um livro lá que chamava Como e Por que Amamentar. Quem escreveu esse livro foi o Dr. José Martins Filho, que é um pediatra, um dos primeiros pediatras humanizados que mora em Campinas. Tem muita importância para a nutrição infantil, tem muita importância para a infância. E eu abri aquele livro, que foi publicado no ano que eu nasci, pelo menos aquela edição, né? Ele ainda tem para vender. E eu abri e lá estava escrito uma informação que me chamou muita atenção. Se seu bebê tomar fórmula, e aí não sei se era fórmula, se era leite de vaca que estava escrito, você tem uma quantidade ali de calorias que ele vai receber e você tem uma expectativa sobre o ganho de peso dele. Se o bebê mama no peito, não necessariamente. Um bebê que mama no peito pode ganhar 13 gramas, 20 gramas, 25 gramas, 50 gramas, 60 gramas por dia. A gente não tem essa certeza, né? Porque o leite materno é um alimento vivo, sim, ele não é como uma fórmula. E aí eu li aquilo e eu falei, então é isso que eu vou fazer. Então eu vou amamentar meu bebê, ela vai ganhar peso e eu vou poder voltar para casa com ela. Sim. E então eu cheguei no hospital no dia seguinte, já tinha uma movimentação assim que eu tirava um pouco de leite, mas eu não estava envolvida mesmo com aquilo, né? E eu cheguei no dia seguinte atrasada para o momento que eu podia pegar ela, né? Podia pegar ela às 6 da manhã, às 9, de 3 em 3 horas. Eu morava muito longe do hospital, tinha que pegar um ônibus lotado. E aí saí toda animada, saí de casa às 4 e pouco da manhã e cheguei lá 6h05 e já tinham alimentado ela. Não podia pegar ela no colo. E aí nessa hora, com todo o disparate emocional, eu tive uma crise ali, chorei, fiquei muito triste e alguém veio falar comigo. Quem veio falar comigo foi uma nutricionista. Ela estava fazendo uma visita na UTI e ela não veio falar comigo para passar a mão na minha cabeça. Ela veio bem séria, uma oriental assim, e ela falou, por que você tá chorando? Porque eu queria... Você quer mesmo? Quero. Então, peraí. Aí ela começou a fazer uma movimentação na UTI. Gente, a gente não vai mais dar Arabica para esse bebê, vamos tentar dar copinho, vamos ali no banco de leite, eu vou te mostrar como é. Então, ela, de uma maneira muito diferente do que eu estava acostumada, porque quem me via às vezes tinha esse olhar de pena e aí me deixava menor. É muito importante falar sobre isso, né? Porque dentro da nossa profissão, se a gente tem a pena dos pais, da criança que a gente está atendendo, ai, tadinho, tanto trabalho. Será que ele dá conta?
esse sentimento não deixa a gente grande. Esse sentimento faz a gente se sentir mais impotente. Verdade. Então ela nem lidou comigo com pena. E ela também não lidou comigo como aquele pediatra lidava, que era tipo inexistente, né? Quem é essa pessoa aqui? Ela A pessoa mais importante naquele momento. Exato. E Nossa. por isso que eu falei, né? É difícil. Quando a gente ouve a história, fica fácil julgar. Mas quando você tá lá, talvez a gente faria. O ambiente é totalmente diferente, né? É isso. E aí ela me deu um voto de confiança e ela me tratou com seriedade. É como se fosse a primeira pessoa a me tratar como uma adulta. Porque a verdade é que a partir do momento que você tem filho, você vira adulta se você se vincular com teu filho. Porque agora não é mais só você. Agora você vai precisar dar conta de outra vida, né? Então, independente da idade, a responsabilidade chama, né? É do adulto, né? É do adulto, com certeza. Ela então, te conduziu ali, né? Como um adulto. ela me levou a sério. E eu acho que isso é tão poderoso, né? Levar a sério uma pessoa. E aí ela me ajudou. E aí aconteceu o que estava escrito no livro. O ganho de peso dela começou a aumentar rápido. Na verdade, eu lembro do ganho de peso, mas não era só o ganho de peso, né? Outras coisas aconteceram no meio do caminho. A própria amamentação em si, ela ficar no colo. Essas coisas também fortalecem a saúde do bebê, né? Então, quando eu comecei a perceber que estava dando certo, naquela hora eu falei, é isso que eu vou fazer. Para eu agradecer o que aconteceu comigo naquele momento, que para mim foi muito poderoso, eu queria fazer aquilo por outras pessoas. Então, naquele momento, eu decidi, eu vou ser nutricionista e vou trabalhar com criança. Ponto final. Olha, legal, né? E foi daí, né? E foi daí. Então, eu entrei na faculdade, a Bia já estava com 2 anos, né? Com 17 anos eu entrei na faculdade, ela estava com 2 anos. Ela mamava ainda, né? Deu tudo certo, ela amamentou. Deu tudo certo, entre aspas, né? Porque depois eu tive um grande problema com a introdução alimentar, mas no começo deu tudo certo. Eu falei, né? Eu fiz um compêndio ali de nutrição dentro da minha própria vida. E aí eu entrei na faculdade, e aí dentro da faculdade eu já tomava decisões ligadas a aprender mais sobre nutrição materna e infantil, porque é aquilo que me interessava na hora, né? Então, eu fiz um caminho que eu acho que é muito comum a muitas nutricionistas, que é abraçar a nutrição materna e infantil depois que elas viram mãe. É que o meu caminho foi cedo. É verdade. Não, o meu caminho começou depois de fazer um estágio num banco de leite. Olha, banco de leite é um lugar que a gente se apaixona, lindo. né? Eu engravidei assim que acabou o estágio. E é engraçado, né? Minha mãe também está muito envolvida na escolha da minha profissão. Sério? Na verdade, foi ela que escolheu. Eu estava assim, querendo fazer algo na área de humanas, né? E não tava assim... Tava indecisa, né? Ela falou assim, você já ouviu falar sobre a nutrição? Porque antigamente, né? Sim. Nutrição... As pessoas falam, vai fritar ovo. Hoje, qualquer lugar, você vai ter uma nutricionista, né? Antigamente, não. Chamava de nutricionismo. Lembra? Nossa... Tem gente que não sabia falar a palavra. Isso, nutricionismo. Não existe. Aí eu falei, não, mãe, nunca ouvi falar. Ela começou a pegar umas coisas de jornal, né? E me mostrar. E aí eu fui e comecei a me apaixonar pela profissão, mas ainda não pela materna. E aí fui para esse estágio de banco de leite, que foi a coisa mais linda. Eu acho que assim, não sei, marcou muito a minha vida. Ajudar aquelas mães a amamentar e colocar o bebê que estava com uma dificuldade de abocanhar, né? E fazer aquela coisa. E daí saí grávida de lá. Já estava casada e tinha pouco tempo, não estava com um planejamento de engravidar, mas aconteceu e foi isso, né? E deu certo. Então, assim, foi muito importante para mim aquele estágio e para minha filha, né? Porque o que deu start. E na pandemia que eu comecei a gostar mais da parte de materno-infantil. Começaram as crianças a aparecer no consultório, o que não tinha muito, assim, na minha demanda. E já, assim, um sobrepeso, porque na pandemia a gente sabe que teve muito sedentarismo, tudo piorou muito, né? Com certeza. E começou as crianças a procurar e querer aprender a cozinhar, que o meu consultório, né, aquela cozinha enorme tinha lá. Maravilhoso. E aí eu levava eles para cozinhar. Só que sem pretensão, assim, né? Nesse trabalho. Mas gostava.
E aí, ano passado, fui no simpósio, né, da Mari, que inclusive vai acontecer agora, né, esse final de semana. E lá é que eu assisti a tua palestra e todas as coisas. Foi assim, quando o coração desperta, né, aquele brilho no olho, assim, ai! Achei, né? É uma coisa que parece que é um parece um tesouro, né? Não parece? É uma coisa assim, E foi muito bom. E aí, desde então, eu tenho investido muito nisso, né? Tenho procurado conhecer mais. E a introdução alimentar é uma coisa tão linda, né? É uma coisa que, não sei, impacta na vida da pessoa para sempre. Para sempre. E é um momento que pode ser de muito desfrute. Porque o bebê, ele tá aprendendo algo. E é muito mágico ver alguém aprendendo algo novo, né? Então, quando você tá criando o teu filho, se você estiver vinculado, prestando atenção, talvez seja um dos maiores prazeres olhar aquela criança florescer, né? Aprender coisas. E aí, a gente quer que aprenda coisas variadas, né? Sim. Mas eu acho que principalmente as habilidades para poder viver, né? Life skills. E comer é uma das habilidades para poder viver, mas não precisa ser só por causa do resultado final. Eu acho que é muito bonito por causa do processo em si. Então, quem está preparado para poder viver o processo com tranquilidade ganha mais do que uma criança que come bem. Ganha memórias muito especiais dessa fase, porque essa fase ela é única e ela passa rápido. Quando se está vivendo com um bebê, parece que é uma eternidade. Mas quando os nossos filhos crescem, sempre... Eu nunca conheci uma mãe que não olha a fotinho do bebê e fala assim, ai, que delicinha, ai, que saudade. Muitas falam, passa rápido. Mas passa rápido a saudade também, né? Porque depois você já lembra do trabalho que dá. Mas lembra desse momento, né? Então, poder estar inteiro naquele momento e desfrutar, ter informação suficiente para poder desfrutar, faz bem para a vida, né? Não é só pensando no futuro, mas é pensando no presente, porque Ailton Krenak, que é um intelectual indígena, ele fala sobre qual é o propósito da vida para a cosmovisão indígena, e eu acho muito interessante. Ele fala que a vida não tem um propósito, o propósito da vida é viver a vida, é fruir a vida, é experimentar a vida. Segundo ele, nesse contexto, se a gente pensa em fazer uma boa introdução alimentar e fica muito duro, num foco onde tem muita regra e que, de repente, toda aquela dureza não seria necessária, a gente não está vivendo o propósito da vida, a gente não está fruindo a vida, a gente não está desfrutando daquilo que está acontecendo. E eu acho que se a gente está presente e desfrutando, é muito difícil que aquilo não dê um bom resultado final, né? E que a gente também possa ser feliz enquanto dura, né? Não só esperar os resultados. Estar presente também é uma coisa bem complicada hoje, né? É tudo tão acelerado, é tudo tão rápido, é tudo tão para ontem. Hoje mesmo eu falei com a mãe de uma paciente, ela mandando mensagem, eu não achei a marca tal que você passou e tal. Eu falei, olha, não se prenda a isso. Como a gente conversou, que eu acho que ela meio que esqueceu dessa parte. Eu falei, olha, tem que ser uma coisa leve. Não só para ele, para o filho dela, mas para você também. Para você não passar essa pressão para ele e ele acabar resistindo àquele processo, né? O processo que você falou. Perfeito. De tem que viver aquilo. Exato. Não foi na questão da introdução alimentar, é numa reeducação alimentar, mas que precisa ser leve. Porque sempre, a memória, né, que aquilo vai gerar nessa criança, nessa família, e vai causar um impacto na família. Eu falei, olha, todas as receitas, as coisas que a gente conversou aqui, você pode adotar para sua família. Porque é chato, né? Fazer uma comida pro filho, pra mãe, não sei o quê, não sei o quê. Isso não existe. Não chega um momento que vai falhar, né? E eu falei, olha, isso aqui você pode fazer uma adesão para a família, porque são coisas que você pode consumir, seu marido pode consumir, os irmãos, todos podem consumir. E ela ficou tão feliz, ela... sério? Isso aqui, né? Não é? Nossa, a gente sabe que o que a gente queria deu certo, né? Quando acontece esse quando a nutricionista vem, né, falar quando eles vêm falar com a nutricionista, já vem assim, né? Não sei o quê. E quando você fala, não, calma, relaxa, não é assim também, vamos devagar, a pessoa... acho que dá para fazer. Não precisa se preocupar excessivamente, né? Isso é uma frase que eu falo muito. Não precisa se preocupar excessivamente. Se preocupar um pouco, você vai, porque ele é importante para você.
Sim, impossível, né? Que você não se preocupe um pouco. Mas é importante lembrar que a preocupação excessiva não ajuda a gente em nada. Na verdade, se a gente já estiver caminhando, se já estiver cuidando daquilo, a preocupação já não ajuda. A preocupação é o início para você buscar formação, o teu caminho e o processo. Então, se já te colocou no caminho, solta a preocupação e vamos caminhar, porque o resultado vai acontecer, mas questão de tempo do que questão de se a gente está cuidando de alguma coisa, né? E a informação também, né, é importante, como você falou. Às vezes a mãe já chega tardiamente, né? Não tardia, né? Que nunca é tarde, né? Sim. Mas já começou de uma forma equivocada, ou alguma informação de algum profissional que não está engajado, né? A gente tem várias recomendações e eu atendi uma criança que o médico falou para ela começar a comer só com 1 ano de idade. Com 1 ano de idade? E a gente tem Sociedade Brasileira, né? 1 ano de Pediatria, a gente tem Ministério da Saúde, a gente tem todas as recomendações. Sim. Né? Isso não é a Liliane que está falando, nem a Karine. Sim. Né? Mas assim, ele falou, não, a partir de 1 ano. Aí ele começou a partir de 1 ano? Sim. Falei, agora vamos olhar para frente, né? Por conta da culpa, para não trazer esse sentimento, vamos olhar daqui para frente. Mas não é a ideia não era essa, era para ele estar adiantado já. Porque se a gente não olha... Bom, com certeza a gente tem todos os direcionamentos, as diretrizes que são essenciais para o nosso trabalho. Mas se a gente solta as diretrizes e olha para a criança, você vai ver a criança querendo comer antes do 1º ano de vida. Você vai ver ela se movimentando naturalmente para isso no seu desenvolvimento natural. Então, é muito importante que a gente tenha a informação e que não tire os olhos da criança, porque se aquela criança está te demonstrando algo muito, muito diferente da informação que você tem, dá um voto de confiança para aquela criança. Vai buscar se aquela informação está certa mesmo, sabe? Porque... um bebê, a natureza da vida de um bebê é comer. Essa é a natureza da vida dele, né? A gente só assiste, a gente apoia. Mas essa é a natureza da vida do ser humano. Não existe bebê suicida. O bebê não tem cérebro ainda para refletir as angústias da vida. Então, é verdade, não tem nenhum boleto para pagar. Se ele tiver, né, adultos que são carinhosos e vinculados com ele, o bebê, ele vai se desenvolver mediante também as oportunidades de desenvolvimento. Então, ouvir uma recomendação que não parece que combina com o que o bebê está demonstrando capacidade para fazer, aí tem um erro. E esse erro pode acontecer quando se fala, por exemplo, que se deve começar a introdução alimentar muito cedo, né? Então, quando você olha para o bebê ele não está afim de comer com 4 meses de idade. Não. Ele tá deitado, ele tá sugando, ele não sabe movimentar a boca ainda. Então, vamos olhar para a realidade, né? Vamos olhar para o que está na nossa frente, para o que vale, o que realmente importa com aquela criança. E, se você pega uma criança de 1 ano, essa criança já está buscando andar, né? Então, a gente já perdeu uma janela muito importante de interesse dela em relação à alimentação, onde ela deveria ter tido oportunidade para desenvolver algumas habilidades. Você vai precisar desenvolver depois, então... acho que a primeira dica que dá pra gente dar é: olhe nos olhos do bebê. Observe esse bebê e veja o que ele te diz. Parece uma coisa muito, muito empírica, assim. Mas vamos pensar, por exemplo, em quem tem um cachorrinho ou um gatinho. Um animal de estimação não vai falar com você nunca. Mas, se você é o tutor dele... você vai ter que entender, às vezes, o que ele está precisando. Então, a hora que ele está com fome, ele vai te sinalizar de alguma maneira que ele está com fome, miando, latindo, e você vai atender ele. Então, o bebê ele não precisa falar para a gente poder entender o que ele quer dizer, mas, com certeza, precisa de um adulto disponível para ouvi-lo. E ouvir não é só ouvir com os ouvidos, né? Ouvir é observar profundamente, se interessar genuinamente, olhar para aquele ser, ter curiosidade sobre ele. O que será que ele está querendo dizer? O que esses olhos estão querendo me dizer, né? E eu acredito que isso não precisa nem de muita formação, na verdade precisa mesmo de atenção, né? E quando eu penso na história da Bia, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Então imagina, ela veio para casa com baixo peso, né? Porque pequena para idade gestacional, então ela tinha um peso para poder ganhar. E essa ideia de que ela precisava ganhar peso
começa a ser a próxima dificuldade da minha história com ela. Porque começa a virar dentro da minha cabeça quase como um mantra diário, que eu preciso fazer alguma coisa para ganhar mais peso do que ela tem. Porque quando vai se avaliar ela, né, dentro de uma curva normal, se ela nasce com 8 meses de gestação e pequena pré-idade gestacional, não tem como ela estar num percentil no score 0, né? Não tem como ela estar num percentil alto. A realidade para ela era estar num percentil baixo. Só que não tinha informações, eu não tinha informações suficientes para entender que aquilo era um importante para ela. Eu achava que ela tinha que performar como um bebê típico e normal, que aí no meu caso, né, na idade que ela tinha, era só o meu vizinho que chamava Leandro, que era um bebê da idade dela e que era um bebê que comia tipo um pratão, e eu olhava e falava, pelo amor de Deus, tem uma coisa errada, não é possível. Devia pensar assim. Exato, e hoje é muito mais preocupante porque não tem um Leandro, né? Tem 25 mil bebês na internet que comem, às vezes muito bem. Tem alguns que, inclusive, performam com a comida, né? Que falam e que coloca também uma expectativa, às vezes, na família, como que se aquilo fosse o normal e o natural. Verdade. E aí eu começo a tentar alimentar ela quando ela tinha 3 meses de idade. Ah, meu Deus. 3 meses de idade prematura. Então, vamos dizer que ela tinha 2 meses corrigidos, né? Então, eu deitei ela no bebê conforto, que é exatamente tudo que a gente não quer que aconteça. Amassei uma mão, coloquei na língua dela, na boca dela, e ela fez a protrusão da língua, né? A língua ia pra fora. Aí eu olhei aquilo e pensei, nossa, ela odeia fruta. Sabe o que eu fiz? Eu não dei fruta pra ela até ela fazer 1 ano e pouco. Porque eu acreditei que aquilo era uma rejeição de um alimento. E que, não sei porquê, dentro da minha mente, eu acreditava naquela época que a comida era mais importante que a fruta. Então, eu fazia qualquer coisa pela comida e a fruta era que é quase um prelúdio do que a gente vive hoje, né? Assim, existe uma movimentação dentro da nutrição que fica num processo de desconfiança em relação à qualidade da fruta na alimentação das crianças. E isso é uma perda muito grande, né? Porque fruta é um alimento muito nutritivo, que combina muito com a infância. Muito rico, né? Muito rico, muito fácil de ser consumido. Tem uma experiência sensorial muito legal e as crianças precisam de experiências sensoriais, especialmente agora, né? Nas épocas de excesso de tela. E naquela época, algo me dizia que talvez não era tão importante, que eu precisava focar muito na comida. E aí, pouco tempo depois, eu começo a dar comida para ela. Primeiro, aprendi com a minha mãe, que me alimentou. Então, imagina, informações muito antigas. Então, eu passava na peneira a comida dela para poder dar para ela. E mesmo com essa textura facilitada, ela não aceitava. Eu dava, ela não aceitava, e eu fazia todas as coisas que não se devem fazer para um bebê aceitar a comida. Então, fazer ela sorrir, enfiava a colherada de comida na boca dela. É muito importante lembrar que isso tira a confiança do processo do bebê. Porque se o bebê está sorrindo, ele está vivenciando aquela experiência que faz ele sorrir naquele momento. Quando alguma coisa atravessa o sorriso dele e é largado na boca dele, é uma traição com ele, porque ele não está esperando aquilo, né? Não é uma coisa bacana para ele. Então, a natureza do processo é que ele cuspa. Se isso acontecer comigo, eu ia cuspir, provavelmente com você também. Mas eu fazia esse movimento, trocava ela de lugar em casa, deixava ela no colo, mostrava o passarinho, enfiava uma outra colherada, para poder ganhar no final, assim, 2 colheradas de papinha batida, um esforço hérculo de 1h30, assim, né? Era mais pra você do que pra ela, né, Karine? Sim, e assim, na verdade não funcionava nem pra mim nem pra ela, né? Porque eu tava ali tentando alimentar ela e não era efetivo, né? Ela nem tava aprendendo a comer. Então, a introdução alimentar tem 3 objetivos. O primeiro objetivo da introdução alimentar é manter a criança bem nutrida. Manter ela recebendo o alimento que ela precisa para poder ficar bem nutrida. Por que a Bia não aceitava naquela época? Porque ela era prematura e pequena pré-idade gestacional, ela precisava mamar. Era isso que ela precisava. De todos os alimentos que eu poderia oferecer para ela, o que é manter ela bem nutrida de verdade era o leite materno. Então ela teria que ter recebido mais tempo apenas o leite materno até estar preparada para poder comer. Então a resposta que ela me dava, quando eu digo, né, vamos olhar o que o bebê está dizendo, a resposta que ela me dava foi a resposta que eu encontrei 10 anos depois dentro da ciência. Mas ela já me mostrava assim,
Não, mãe, não é pra mim agora, eu preciso de outra coisa. E ela pedia muito pra mamar, né? E ainda bem que na época, pelo menos isso, não segurava de dar mamar pra ela. Ela podia continuar se alimentando. Então, o primeiro objetivo é manter a criança bem nutrida. Como ela vai ficar bem nutrida, ela vai precisar receber esse alimento muito especial, que tem uma quantidade de nutrientes que, assim, eu brinco que a natureza, ela faz uma mágica. Porque como que num líquido que não é nem tão calórico assim, a gente consegue essa quantidade de micronutriente, macronutriente e substâncias vivas, né? No leite materno tem hormônio, tem tudo, né? Tem tudo, assim, absolutamente tudo para aquele ser poder viver, né? Então, e ele ainda muda, né? Tipo, conforme a fase, conforme a necessidade do bebê, as frações, gente. É mágico, né? É uma das mágicas que a gente faz. A gente precisa confiar, né? Que é suficiente, pelo período que é suficiente. O segundo objetivo da introdução alimentar é aprender a comer. É para isso que a introdução alimentar serve. Um bebê ele precisa desenvolver um monte de habilidades até conseguir ser um bom comedor. E essas habilidades são habilidades físicas, inclusive, né? Um bebê, você não coloca comida na boca do bebê e o bebê mastiga. Primeiro ele suga amassando com a língua dele. Depois ele precisa aprender a colocar a língua dele de lado. Isso ele não sabe. E a gente só mastiga lateralizando a língua. Depois ele aprende a movimentar esse bolo alimentar mais pro fundo da boca. Tudo isso é aprendido. Mas como ele não está olhando a boca por dentro e não estamos prestando atenção às vezes, parece que não come, agora precisa comer. Então é um processo. E esse processo não ensina um bebê só a como ele precisa mastigar. Ensina ele também ao que esperar das refeições. São alimentações coloridas ou não são? Nossa, a criança odeia um verde. Desde quando ela vê verde verdadeiro na comida dela, para ela não estranhar depois, né? Um verde de verdade que tá ali, né? Disponível para poder se identificar. É claro que em outras fases a criança pode querer não comer, mas a gente precisa fazer nossa parte, deixar ela familiarizada, com certeza. Ela vai aprender a estar com a família dela enquanto ela tá comendo. Ela vai aprender a usar o talher. Ela vai aprender a ser colaborativa no momento da refeição. Ela vai aprender a descascar a própria fruta. Aprender a comer não é só colocar comida para dentro. Aprender a comer é entender o contexto da alimentação. E a introdução alimentar serve para isso. Então, nessa época que eu estava com a minha filha, com a Bia, eu não estava atingindo o segundo objetivo, porque eu não estava dando nenhum espaço para ela aprender a comer. Porque o meu objetivo era que ela colocasse a comida para dentro. E esse não é um objetivo da introdução alimentar e nunca deve ser. E talvez essa é a grande mudança que a gente deveria fazer na nossa mente, né? Lembrar dos objetivos reais. Então, os objetivos reais eram esses. Ela tinha que ter uma relação com a comida, ela precisava ter espaço para se aproximar e se familiarizar com tranquilidade. Ela deveria ter recebido momentos agradáveis durante a refeição. Uma mãe um pouco menos tensa. O meu objetivo estava no prato, não estava nela. Eu queria que aquele prato sumisse a comida. E quando aquele prato estivesse vazio, finalmente eu ia ser abençoada com a tranquilidade divina e a paz que eu ia estar fazendo o meu papel, né? O sonho de toda mãe, né? Vaziozinho eu queria. E eu não via que ela estava com os olhos esticados, com medo, que ela estava travando a boca, que ela estava chorando, que ela estava virando o rosto dela. Que ela estava me dizendo não o tempo todo. E as crianças dizem isso para as pessoas. Dizem isso na escola, dizem isso em casa. Elas dizem não, mas a gente precisa aprender a ouvir. Da mesma maneira que a gente também precisa ouvir o nosso não, né? É uma aprendizagem da humanidade. Acho que precisa ser uma aprendizagem da humanidade. Então, ela não estava atingindo esse objetivo. E o terceiro objetivo da introdução alimentar é a programação metabólica, que é um nome muito bonito para se dizer como podemos fazer a manutenção da saúde desses órgãos para eles durarem mais tempo. Isso. O que eu posso dar para essa criança para alimentar a saúde dela e não alimentar a doença nela? É basicamente isso. E isso a gente vai precisar ver como que está o contexto da idade daquela criança. Porque a idade vai dizer pra gente também um pouco das necessidades nutricionais, né? Porque mesmo um alimento bom, sei lá, vamos pensar numa fruta. Você não pode dar para uma criança de 2 meses, porque não faz sentido pro organismo dela. Um leite de vaca,
dá para uma criança de 6 meses, não faz sentido na vida dele, né? E aí assim por diante. Tem uma alimentação com sal não faz sentido antes do primeiro ano de vida, mas depois do primeiro ano de vida faz muito sentido. Então, não é só sobre restrição, mas é sobre em que momento eu vou liberar certos alimentos, né? E o suco de fruta, eu acho que é um dos grandes alimentos exemplos da programação metabólica, porque não faz mais do que 10 anos que existe a recomendação da gente não dar suco na introdução alimentar, e essa recomendação mudou ano passado, né? Até então era até o primeiro ano não dar suco, agora até o segundo ano não dar suco. É interessante que nós somos a geração que toma suco, né? Então, com 4 meses. Dificuldade de tomar muita água. Verdade. Em geral, pessoas entre 35 e 45 anos não são grandes consumidores de água. Nesse momento. Então, de 30 para frente não são grandes consumidores de água, porque a gente tomava muito suco quando era pequeno. Então, existem cuidados para serem tomados nesse período para preservar aquele organismo, para que ele possa viver pleno mais tempo, né? Então, quando de repente uma criança... Vou contar a história de uma amiga minha, que explica bastante a programação metabólica. Mas olha, rápido. Eu já cheguei sim, tá? Eu já até passei. Fale tudo. Eu falo que depois que eu fiz 40 anos, eu não tenho mais noção da idade das pessoas. Nem sei. Eu acho que eu sou super nova e eu já tenho 40 anos. Eu já tenho 40 anos um tempão e não sei nem mais desde quando. Então, essa minha amiga, né? Uma vez ela me ligou muito chateada. Ela falou: Karine, tô muito chateada porque eu tô pré-diabética. Por que ela estava muito chateada? Porque ela ia em nutricionista desde os 18 anos, ela devia estar com uns 37, atleta, corria sempre, então ela estava chateada porque ela tinha um esforço sempre para poder manter a saúde dela. Então, quando ela recebeu a notícia, ela ficou muito chateada. E eu falei para ela: teve curiosidade já de perguntar para sua mãe como foi sua introdução alimentar? Aí ela falou: sim, eu vou perguntar para ela. E ela ligou para a mãe dela e depois ela me ligou. Ela: Karine, você não sabe. Quando eu tinha 7 meses, a minha mãe me levou no pediatra e falou: o intestino dela não tá funcionando bem, eu acho que é porque ela não toma água. E o pediatra fez a seguinte recomendação bem anos 80: coloca groselha na água. E aí, dos 7 meses de idade, provavelmente até os 3 anos de idade ali, ela tomou groselha na água o tempo todo. Não existe pâncreas que sustenta uma vida se ele foi tão judiado quando aquele pâncreas bebê, porque é um pâncreas bebê, né? A gente precisa lembrar, aquele bebê tem órgãos bebê, eles vão ser tratados como órgãos bebês, né? Tudo, eles são bebês ali. Então, ela teve uma programação metabólica para ser diabética. Quando eu falo no começo dessa nossa conversa que tem coisas que acontecem hoje na nossa nutrição, que a responsabilidade está lá na nossa introdução alimentar, é sobre isso que eu estou falando também. Também sobre dificuldade alimentar, mas também sobre programação metabólica. Então, quando eu estava ali no momento da Bia, tem uma foto dela comendo uma batata frita com um ano, algumas coisas que eu liberava, porque já que não come nada, né? Isso é clássica, né? Clássica, não come nada, pelo menos está comendo. Essa frase, pelo menos está comendo, é uma frase que me incomoda, porque desumaniza o processo alimentar da criança. Sim. Veja que eu não falei que o objetivo é comer. O objetivo é esses 3. A criança precisa se manter bem nutrida. Se ela estiver bem nutrida, as coisas estão indo bem. Ela precisa aprender a comer. E ela precisa ter espaço para a programação metabólica dela. É verdade. Isso é uma introdução alimentar bem feita. Quando a gente olha para esses objetivos, assim, todas as outras perguntas, a gente pode responder perguntando se a gente está atendendo aos objetivos. Então, posso colocar tela para o meu bebê comer mais um pouquinho? Atende o objetivo? Bom, não aprende a comer, então não. Eu posso colocar uma fruta de sobremesa depois do almoço? Não atrapalha nenhum dos objetivos, claro que pode. Eu posso servir o jantar às 7 horas? Não atrapalha nenhum dos objetivos, pode, não tem problema nenhum. Eu posso só dar comida batida para o meu bebê? Não atrapalha o aprendizado alimentar, então não pode. Então, responder essas 3 perguntas facilita o processo da introdução alimentar como um todo. Como eu não fiz esse caminho com a minha filha, quando ela chega ali 1 ano e meio, ela já tem uma dificuldade alimentar. Ela já come 5 alimentos. Então, a introdução alimentar dela leva ela para uma dificuldade alimentar. E quem está como responsável desse processo, é muito importante eu dizer que é responsável, não é culpa. Isso. Porque não tem como eu, com 15 anos, ser culpabilizada
por não saber como alimentar um bebê. Tinha que ter alguém que tivesse ali me informado, tinha que ter acesso a alguma informação. Por outro lado, a responsabilidade era só minha. Não tinha, se eu não fizesse isso por ela, ninguém mais faria. Gente, é isso. É a partir desse processo, quando a gente se responsabiliza e principalmente a gente entende que não é nossa culpa, que não é algo que estamos fazendo para o mal do nosso filho, mas que as condições às vezes nos levam a isso. Que culpa eu tenho dela ser prematura? Que culpa eu tenho dela ter nascido com ela ter tido restrição de crescimento na barriga? Que culpa eu tenho das informações não estarem na minha mão? Então, culpa eu não tinha, mas sem dúvida, responsabilidade eu tinha. Então, ou eu aprendia coisas suficientes para poder apoiar ela a comer bem, ou não tinha mais ninguém no mundo para fazer isso. Então, parte, eu acho que de uma boa nutrição infantil, né? A gente como profissional, a gente como apoiador de mãe, as mães, os pais, as madrinhas, as tias, as professoras. Se cada pessoa abraçar a sua responsabilidade no processo de alimentar uma criança e ter coração aberto para poder ouvir essa criança, provavelmente a maior parte dos problemas alimentares que a gente tem hoje vai ser reduzido para metade deles. Mas quem precisa se responsabilizar somos nós adultos. Então, não é aumentar a culpa de ninguém, mas com certeza é distribuir a responsabilidade para quem cabe. E a responsabilidade não está só na mão da mãe, apesar que é ela que vai fazer, a mãe e o pai, que vão fazer os movimentos necessários para que aquela criança possa comer bem. Mas todas as pessoas da sociedade são responsáveis pelas crianças da sociedade. Então, se você, por acaso, caiu nesse podcast e não tem filho, uma das coisas que você pode fazer é... Você está numa praça de alimentação, tem pessoas que estão comendo na praça de alimentação e tem um bebê que está derrubando a comida, não faz cara feia. Aquilo é importante para ele. Chega naquela família e fala, parabéns, que bebê lindo comendo desse jeito. Por isso que eu digo, é responsabilidade de todo mundo poder abraçar um pouco mais o entendimento da infância, porque todo mundo foi criança um dia, para que a gente possa ser ativo em relação aos problemas que estão aparecendo. Liane, agora que você está nesse mundo, que problemas que mais você vê assim no seu consultório? Gente, tudo. É muita dificuldade, a criança tem dificuldade de acessar, às vezes, uma alimentação saudável, primeiro pelo ambiente que ela está. Às vezes, a própria família não tem um hábito, né? Um bom hábito alimentar. Sem culpas, né? Sim, mas com responsabilidade. É. E a gente fala sobre a qualidade dos alimentos, eles não podem ir lá no mercado e comprar. Quem vai comprar é a família, né? A gente está ali para apoiar, para direcionar, mas quem vai fazer no dia a dia é a família. E acho que isso é uma grande dificuldade, né, hoje no consultório. E essa relação dele com a comida, que às vezes... Eu estava até falando no outro episódio, que às vezes a criança fica até com medo daquela alimentação, porque a mãe ou o pai, o que for, fala assim, olha, a nutricionista mandou você comer isso. Não pode comer isso, a nutricionista falou que isso aqui não pode. Sabe, vai gerando aquela culpa. Que é o mesmo sentimento que paralisa as famílias, a gente começa a passar para as crianças. Verdade. E eles vão... passar para os filhos e passar... Então, realmente tem que ter essa conscientização que você acabou de falar tão lindamente nesse recadinho, né? Porque, realmente, às vezes, os tios, os avós... mas eu comi e não morri. Né? A gente escuta isso. Sim. Não, dá batido, ele vai comer. E, às vezes, a própria mãe dá esse retorno pra gente. Olha, não estava comendo, eu bati e comeu. Tá, mas o objetivo não é comer, né? De início não é comer. Que bom São que você esses três agora, né?
Então, gente, são 3. Não saiam desses 3 pilares. Deixar bem registrado aqui, porque vai nortear, né, a condução dessa criança e dar espaço para ela se desenvolver. Esse olhar também para a criança, para o olho da criança, que às vezes também não tem. A gente fala muito da tela com a criança, mas às vezes o familiar também fica na tela. Às vezes ele tá dando a tela aqui com você, Não é? Na verdade, assim, esse é o mal da nossa era, né? O mal e o bem. É o bem porque tem um monte de informação legal, a gente aprende um bocado de coisa legal, né? Nossa, aqui, a gente só tá aqui porque existe internet. Verdade. Né? Provavelmente, se não tivesse a internet, também que a gente se conectou pelas aulas, né? Mas até as aulas aconteceram por causa da internet. Mas se a gente não começar a olhar com um pouco mais de profundidade para nossa relação com as telas, a nossa, dos adultos, sim, fica muito difícil cobrar da criança que essa relação seja diferente. Porque no final, quem libera a tela somos nós. Sim. E a gente também libera a tela porque a gente tá na tela. A gente quer também, né? A gente quer também, com certeza. A tela é a realidade, não tem como fugir, mas... Não tem. Mas é pensar sobre, se conscientizar, entender que aquilo precisa ter um espaço, mas às vezes a gente precisa também ter algum controle. E o que a gente pode fazer para ser o nosso remédio é aumentar experiências sensoriais, porque a tela te deixa numa experiência 2D, né? Assim, você vê a pessoa pela tela, mas você não sente cheiro, você não toca ela, você não tem experiência sensorial. Você vê, ouve e estimula a tua mente. Então, comer com presença é um antídoto. Não é? É. Verdade. O toque, né? O toque é muito bom. O cheiro, né? Verdade, tudo é muito bom. Gente, olha, eu ficaria aqui o dia todo conversando sobre que tudo. Delícia, sobre né, tudo. Liliane? Adorei. Parece tudo, né? A gente começa a falar e vai fluindo. E assim, quando você vier no Rio, antes de vir, já fala, olha, tô indo, tem um espacinho, a gente vai se organizar aqui para te receber novamente, que porque delícia. tá sendo muito bom e vou ter que encerrar, né, infelizmente, mas quero te agradecer novamente, né, por estar se disponibilizando aqui, trazendo tanta coisa legal, tanto conteúdo, né, de valor mesmo, não só para as crianças, mas para as famílias e para a sociedade, né? Te agradecer, se você quiser deixar uma mensagem para eles, fique à vontade. Obrigada, querida. Eu queria contar para vocês que eu tenho um livro que chama Comendo Feliz, é um guia alimentar para as crianças do nascimento até os 7 anos de idade. Tem bastante informação lá sobre a introdução alimentar e esse olhar assim, para o comportamento alimentar, para as habilidades em relação à comida. Também tem a parte da nutrição. Então, fala sua rede social. Meu Instagram é Cadurais, meu nome é Karine Durães, né? Então é cadurais.nutriinfantil, lá também eu divido algumas informações como essas. Agradecer, né, Lili, muito. A gente vai estar juntas no simpósio. Eu vou fazer tem uma empresa de educação para nutricionista materno-infantil que chama Multiplicar. Lá a gente faz muitos eventos para essa jornada da nutricionista materno-infantil, tem muito apoio. E a gente vai fazer um encontro na sexta-feira depois do evento. E eu queria muito te convidar para você ir junto com a gente. Vai ser uma delícia. Estarei lá. A gente, nesses encontros, né? A gente fala um pouco também sobre o nosso ser, assim. Como que a gente se fortalece para apoiar verdadeiramente essas famílias. Como a gente trabalha o não julgamento. Para que a gente não repita aquela história que eu contei, né? Que o médico acabou acontecendo. E a gente também faz algumas vivências que tem a ver com alimento, então é muito nutridor para nutricionistas, porque a gente também precisa cuidar de quem cuida, né? É verdade. Nossa, então, e como? A gente esquece da gente, né? E vai cuidando de tudo, quando vai ver, ficou de lado. E não pode. Então, o recado final é: desfrutem o máximo possível, assim. Coma junto, esteja junto. O tempo que a gente passa com os nossos filhos, o tempo que a gente passa com as crianças, ele é muito especial. E dentro da nossa vida humana, a gente tem 10 anos de infância, né? Por mais que a gente aumente a nossa expectativa de vida, se de repente a gente passar a viver 120 anos, ainda assim a infância vai ter 10 anos só. Então,
que a gente tenha espaço para desfrutar dela e não se preocupar excessivamente. Sim, que seja pleno, né? Que seja pleno. É isso. Gente, ó, vou ter que encerrar, mas eu agradeço também a presença de vocês aqui online. Se quiserem deixar alguma pergunta, eu mando para a Karine depois, algum comentário, alguma sugestão de pauta também. Então, estejam aqui comigo, ainda tem muitos episódios por vir. E curtam aí o canal, se inscrevam e espero vocês aí no próximo episódio, tá bom? Um beijo da Nutri e até a próxima.